Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! Hoje eu vou te ensinar ao vivo e a cores como colocar o pad inferior ou a fita. O que é que você utiliza para fazer o isolamento inferior de uma forma adequada e que os olhos da sua cliente não vai ficar vermelho, que não vai ficar saindo, que não vai causar incômodo na sua cliente, e como fazer o famoso cantinho interno. Toda iniciante tem dificuldade com cantinho interno. Toda acredita, porque eu já tive. Então, eu tenho certeza que essa dica vai ser super valiosa, porque quando eu aprendi isso, me ajudou muito mesmo. E também vou te mostrar na prática como fazer o cantinho externo, tá? Essa aula é a oportunidade para você que começou agora, tá? E tá passando perrengue para preencher bem esse cantinho interno. Eu costumo falar para as minhas alunas que o cantinho interno é a cereja do bolo. Sabe na hora de você tirar aquela foto e fica aparecendo aquele 1, 2, 3 fiozinhos aqui no cantinho interno que você não preencheu? Aquilo ali faz parte do acabamento. Se você tivesse preenchido aquilo ali, seus cílios iam ficar perfeito. Então vamos aprender a fazer uns cílios perfeitos? Vamos lá? Eu vou virar minha câmera agora, que a minha modelo já tá aqui na minha frente posicionada. Tô com o meu umidificador ligado aqui, porque hoje a umidade tá baixa. Então, pra mim ficar na minha velocidade, eu liguei o umidificador. Porque tá bem calor hoje e ainda a umidade tá baixa. Aí eu vou virar agora o celular pra minha modelo, tá bom? E vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. Já me posicionei aqui com o celular e com a minha modelo, tá bom? Abre o olho, Lu. Gente, olha que olho maravilhoso. Tô decidindo qual técnica a gente vai fazer aqui. Eu acho que vai ser o fio a fio. Ou você prefere volume brasileiro, Lu? Você que manda. Vou falar uma coisa pra vocês. Tá vendo esse pontinho aqui na pálpebra dela? Isso aqui me ajuda muito no mapeamento, no MAP. Aquela marcação, pra quem não sabe o que é MAP, é aquela marcação que a gente faz no pad, tá? Essa aula vai estar disponível pra vocês já, na aula de mapeamento. Vocês vão entender por que eu faço esse pontinho aqui, que me facilita muito, muito mesmo. A gente vai começar colocando o pad. Vou mostrar pra vocês, né? Pra quem não sabe, o pad em gel, tá? Eu gosto sempre desse formato aqui. Retiro. Olha aquilo. Tem pessoas que já colocam desse jeito aqui, ó. Erradíssimo, tá? Ri aí, Lu, por favor. Olha o que acontece, tá vendo? Automaticamente o pad já vai entrando dentro do olho dela. O pad aqui atrás tem um gelzinho, tá vendo? Chega, gruda aqui. Esse gelzinho, ele não pode ter contato com os olhos e, na verdade, nenhum objeto, porque a gente sabe que os olhos é bem sensível. Então, a forma correta de você colocar é dessa distância aqui, ó. Eu coloco segurando apenas as pontinhas dos cílios, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Vamos colocar o outro olho. De novo, o olho aqui pra trás. Quando você for colocar o pad, pede sempre pra sua cliente olhar pra você ou pra trás, tá bom? Se ela ficar olhando nessa direção, olha pra cá, Lu, vai te facilitar, vai te atrapalhar, na verdade. Agora, se ela olhar aqui pra trás, olha aqui pra Lu. Isso. Te auxilia bem melhor pra você enxergar mesmo a marca d'água. A fita que eu utilizo para me auxiliar no isolamento, pode ser essa micropore rosa, pode ser essa fita aqui transpore, tá? E pode ser as micropores normal de farmácia, tá bom? A que você tiver aí. Eu não gosto de utilizar somente essas fitas, tá? Eu gosto de utilizar o pad e a fita. Tem uma aula que eu falo também sobre essa fita aqui, ó. Ela é maravilhosa pra fazer o isolamento. Deixa eu mostrar pra vocês como ela é. Ela é azulzinha, até acabou, ó. De tanto que eu uso. Ela é maravilhosa. É ideal para peles sensíveis. Ela fixa super bem. Ela fixa super bem, tá? E na hora de retirar, não causa incômodo na cliente, porque ela não pega em pelo, tá? Ela não pega no fio, então ela não puxa o fio. Ela só é um pouquinho difícil de encontrar. Mas ela é muito boa, tá? Vou utilizar agora, para me ajudar no isolamento, essa transpore aqui. Como eu tô de luva, é um pouco difícil para tirar. Tirei uma quantidade.
pequena, tá? Não precisa ser grande. Eu já reparto em 4 aqui. Como essa fita ela é fácil, é só puxar assim, ó, que já corta. Tá vendo? Olha aqui pra trás, Lu. Isso. Eu venho e coloco, deixa eu abaixar minha mão aqui pra ver se consegue. Deixa eu fazer primeiro nesse olho pra ver se fica mais visível pra vocês. Eu coloco numa distância aqui, ó. Tá vendo que tá segurando todos os cílios dessa parte? Esse aqui não tem problema, porque eu vou vir com outra fita do outro lado, ó. Pegando principalmente a dos cantinhos internos, ó. Vem, eu faço um leve X. Aí eu consigo pegar todos os fiozinhos. Vou fazer no outro olho. Gente, eu sei que é chato. Vocês vão testar depois. Quem trabalha com fita e luva, meu, mas pega muito. É chato nessa hora, porque, ó, na hora que a gente vai, grudou na fita. Porém, é necessário, porque biossegurança em primeiro lugar. Depois que eu comecei a trabalhar com luva, eu não consigo mais atender sem luva, né? Até porque você passa outra imagem para sua cliente. E sem falar que o correto é trabalhar de luva, né? Se você for no oftalmologista, o oftalmologista ele não vai examinar seus olhos sem luva. Se a gente mexe com os olhos da cliente, então a gente precisa também utilizar luva, tá bom? Agora eu vou fazer a marcação do mapping. Pra quem não sabe, mapeamento é o mapa do olhar. É onde a gente determina onde a gente vai colocar todos os tamanhos, tá bom? Dividir o olho da cliente. Eu não vou explicar sobre mapping, gatinho, boneca, tudo aqui agora, porque vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Sobre análise do olho. A Lua já é minha cliente já faz tempo, então eu já sei o que ela gosta. Formato que ela gosta, já sei também qual fica melhor pro olho dela. Eita. Nesse caso aqui, ó, ficou alguns fiozinhos caídos, ó, você vem com a pinça e dá uma levantadinha, tá vendo? Isso. Mesma coisa no outro olho. Sempre um lado do mapping fica mais bonito que o outro, mas normal. A gente já tinha higienizado os olhos dela, tá? Só que eu vou deixar agora... Errei aqui. Aí. Eu vou deixar pra fazer a... Passar o primer agora, pra vocês verem como é que eu passo, tá? Eu passo o primer com o microbrush. Tem esse daqui, que é o Lip Gloss descartável, né? Esse aqui eu não utilizo pra aplicar produto nenhum, porque como essa parte do algodão sintético, ele é muito grande, acaba que ele puxa muito produto. Eu gosto desse daqui, ó, porque é só uma pontinha de algodão sintético, tá vendo? Aí eu venho aqui, eu tô com esse primer, eu não encontro aqui no Brasil, porque eu ganhei num pulso de uma russa no finalzinho do ano passado. Mas aí eu tô usando ele, eu tenho outro aqui também, que é esse aqui, ó, da Neisha. Mas eu tô utilizando esse daqui por causa da data de validade, que tá próxima. Então, por isso que eu tô utilizando ele pra acabar logo. Eu passo o primer sempre assim, ó. Porque o que importa é abrir a cutícula da raiz. Pra quem não sabe, tem uma aula toda falando sobre priming, sobre estrutura do fio, lá no YouTube, tá? Completa. Eu explico tudo sobre a estrutura do fio, você deve usar o primer em toda cliente. A Lu, ela tem um fio super saudável. Dá pra perceber que a estrutura do fio dela é super saudável. Olha o tamanho dos cílios dela, olha a grossura. Agora eu venho com um ventilador e dou uma leve secadinha. E outra dica de milhões aqui. Quando vocês for pentear os cílios da sua cliente, não faça pra baixo, tá? Pra cima, pra vocês conseguirem visualizar bem a raiz dos cílios da cliente. Dá muita diferença isso. Pra cima, só pra se soltar mesmo.
cantinho. Aqui é um pouquinho de papel normal. A famosa fita que eu utilizo, preparo print, hein? É essa aqui, ó. É da 3M, ela se chama Fita Mágica, tá? Ela já vem nesse suporte. Eu encontro ela aqui em São Paulo na Calunga. No Mercado Livre também tem. Porém, a última vez que eu comprei no Mercado Livre, eu comprei 2 dela por 45. Na Calunga, eu encontro, tem no site também. Essa fitinha com suporte e mais uma fora do suporte por R$18. Então, a diferença é muito grande. Eu vi também que tem na Shopee, tá? Então, vocês pesquisam, coloca lá Fita Mágica. Quando vocês colocarem Fita Mágica, a real Fita Mágica é essa daqui. Vai aparecer essa Transpore aqui, que é essa que tem uns furinhos, tá vendo? Não é essa. Essa daqui pra segurar a pálpebra, eu não acho que é legal, tá? Essa aqui mesmo eu utilizo só pra... Desculpa, eu utilizo só pra me auxiliar no isolamento, tá bom? Mas pra fazer o puxamento da pálpebra e pra separar em camada também, que a gente vai ter uma aula sobre isso, eu só utilizo essa fita mágica aqui, tá bom? Como ela vem bem pegajosa, ela gruda bem, eu retiro um pouquinho do resíduo da colinha que vem aqui atrás, pra na hora que eu colar na cliente, na hora de puxar, não sentir nenhum tipo de incômodo, tá? Vou aproximar aqui um pouquinho. Vira um pouquinho pra cá, Lu, por favor. E vou aproximar um pouquinho aqui. Isso, perfeito. Vou levantar aqui e eu vou fazer agora posicionamentos da fita. Então, presta bastante atenção, tá? Mas antes, me fala aí no comentário se você já viu esse tipo de... Mas antes, me fala aí no comentário se você já viu alguém te ensinando sobre isso e por que você não lembrou disso antes. Porque ninguém te ensinou isso antes, na verdade. Olha, a gente vem, ó, com a fita, posiciona aqui, ó, bem próximo dos cílios, mesmo da raiz dos cílios, tá conseguindo ver? Tá, a imagem tá ótima. Aí eu puxo pro lado, primeiro. Olha aqui, os fios da Lu é loirinho, porque a Lu é loira, né, gente? Você viu o olho dela. Mas consegue visualizar que os fiozinhos que tava aqui dentro da fita saem, ó. Então, a visualização fica bem melhor. Aí, eu venho e fixo a fitinha. Peraí, de novo, porque a luva me atrapalhou. Aí... Agora, eu venho com essa outra. Tá vendo que o tamanho também não é grande? Não precisa ser grande, tá? Eu coloco aqui próximo à raiz, mas agora em pé, tá vendo? E dou uma leve... levantadinha. Pá. Sempre certificando se os olhos da cliente não tá aberto, tá vendo? O olho da Lu não tá aberto. E outra coisa, eu só mantenho esse posicionamento na hora que eu tô fazendo o cantinho interno. Quando eu vou pro externo, é outro posicionamento da fita. Quando eu vou pro meio, é outro posicionamento da fita, tá bom? Como eu tô usando luva, né? E principalmente essa luva aqui que eu tô usando hoje não é a nitrílica, é aquela flex, eu acho. Eu sinto uma dificuldade pra sentir. Eu uso essa, tô usando essa pulseirinha que me auxilia aqui. Eu coloco no pulso. Fica presa aqui e a pinça, ó, tá presa. Então, caso eu solte a pinça de uma vez, ela não caia. A pinça que eu tô utilizando hoje é essa daqui, da Diva e Cia, tá? Para isolamento, eu gosto sempre de utilizar essa pinça aqui, principalmente para fazer o cantinho interno, tá bom? Vamos lá. Pegando aqui meu fio, meu adesivo, pingando a minha gotinha nova. Deixa eu repor aqui na minha paletinha o tamanho 10, que acabou. Eu gosto de começar o cantinho interno sempre com tamanho 7, 8 ou 9. Eu nunca começo maior que 9, tá? Independente de qual seja o metro, independente de qual seja o tamanho dos cílios da cliente, tá? Vamos começar aqui.
Vamos lá. Primeiro da fiozinho da Lu. Tá aqui. Ele tá vendo que ele tá um pouco direcionado pros lados? Eu vou dar uma direcionada pro lado, mas não tanto como ele tá aqui, tá? É importante a gente manter o direcionamento mesmo no cantinho interno. Ele tá um pouquinho caidinho pra cá, ó. Ele tá assim. Deixa eu vou colar. Mas eu vou deixar ele mais ou menos assim, ó. Isso. Aí. Esse é um tamanho 8, que é o tamanho que eu coloquei ali no mapping, tá? É um pouco difícil de enxergar os cílios da Lu, porque é claro, né? Então, principalmente nessas clientes, a fita te auxilia muito. Vocês vão ver no resultado final, a gente vai postar depois o resultado final, e vocês vão ver que não vai ter um fiozinho no cantinho interno sem, porque essa fita facilita muito, muito mesmo. Eu gosto sempre de começar a fazer os cílios pelo cantinho interno, porque quando a cliente lacrimeja, chora, a primeira coisa que a gente sente dificuldade de fazer é o cantinho interno. Caiu aqui, meu filho? Levanta. Aí. E eu faço a aplicação sempre lado a lado. Que a aplicação lado a lado, Débora, é quando a gente vai colocando um, já procura o fio do ladinho pra colocar, tá? Sempre isolando primeiro, eu isolo primeiro. Depois venho e pego meu fio, molhei ali no adesivo e acoplo. Respeitando a distância da raiz. Olha como facilita. Gente, eu penei muito no início. Penei muito, muito, muito mesmo. Vocês não imaginam. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver muita foto minha e o cantinho interno faltando cílios. Porque eu sentia muita dificuldade. Eu fazia esse levantamento aqui com a pálpebra, com a fita micropore. Pensei, não segura. Segura no começo, quando você coloca. Depois, ela começa a se soltar. Débora, e até onde é o cantinho interno? Eu vou preenchendo aqui até chegar no 9. No 9 pra lá, pra mim, já não é mais cantinho interno. Isolando. Acoplei. Soltei. Tá vendo a importância de você ter um adesivo que acompanha a sua agilidade? Eu não preciso ficar lá horas segurando, tá vendo? Perfeito. Fala pra mim no comentário se vocês vão testar e se vocês estão achando mais fácil fazer desse jeito. Ou comenta também, eu já sabia fazer, nunca testei, agora eu vou testar, eu já sabia fazer. Fiz e já deu super certo. Tá chegando quase no finalzinho aqui do 9. Então, fica aqui comigo que eu vou pular pro cantinho externo, tá? Como a aula de hoje é colocando o pad, falando sobre o cantinho interno, o uso da fita e o cantinho externo, eu não vou mostrar pra vocês fazendo a parte central dos olhos, porque vai ser em outra aula onde eu vou falar sobre isolamento em camadas, tá? Mas eu sempre começo aqui no cantinho interno, começo aqui e vou embora até o final. Se eu sempre faço um olho, depois eu faço o outro, sim. Eu não faço os dois olhos ao mesmo tempo. Dizem que fazer os dois olhos ao mesmo tempo vai te auxiliar a diminuir o tempo. Pra mim, isso é mito. Pra mim, isso é mito porque
tem diferentes quantidades em um olho pro outro, tá? E já que você tem que preencher 100%, então não vejo mudar nada. Desde o meu primeiro curso, tava todo mundo fazendo os 2 horas de alguma vez. Eu não consigo. Eu sou aquela que eu gosto de ver o trabalho andando. Eu prefiro terminar um olho e falar assim, falta o outro. Só. Então, eu começo aqui e vou até o final. Começo aqui e vou até o final. Vocês estão vendo que eu uso pra me auxiliar no isolamento, o meu dedo? Um dos principais motivos que eu comecei a usar a luva. Porque a gente coloca a unha aqui, ó. Tipo, eu faço isolamento, eu coloco, tipo, a pontinha da minha unha e venho com a pinça aqui, segura o fio, tá vendo? A gente coloca a unha no olho da cliente. A gente sabe que muitas profissões não permitem unha grande por causa de bactérias, fungos e tudo mais. Então, um dos motivos que eu comecei a usar luva também, porque eu não abro mão do meu alongamento de unha. Fiz agora o meu cantinho interno, todo preenchidinho, tá vendo? Agora eu tiro a fita levemente, pra não arrancar nenhum fiozinho da sobrancelha da minha cliente. Eita, saiu uma aqui. Normal, tá? É só tirar o grude um pouquinho mais. Como que eu faço agora? Eu vou colocar mais pra diagonal, tá? A gente colocou deitado do cantinho interno e pra cima. Agora a gente vai colocar pra diagonal aqui, ó. Meio que do ladinho, desculpa, assim. Deixa eu fixar um pouquinho bem. Às vezes, eu utilizo a mesma fita que eu utilizei no cantinho interno. Mas se ela não estiver grudando mais, eu vou lá e pego outra. Sempre observando se o olho da minha cliente abriu. Débora, por que você faz isso? Tá, vira um pouquinho pro lado, Lu. Isso. Ó, eu vou tirar pra vocês verem. Olha, o cantinho interno, ele desce, tá vendo? Agora a diferença. Você consegue visualizar a raiz dos cílios bem melhor. Lembrando que sempre que fazer o levantamento com a fita, certifica se o olho da cliente não tá aberto, tá? Vou descer aqui um pouquinho o pad, porque tem um fiozinho aqui que não pegou. Isso, sempre eu certifico quando eu vou fazer o cantinho externo. Isso. Aí. Vira um pouquinho mais pra cá, Lu, mas chega o rostinho pra cá. Isso, que aí vai pegar bem. Deixa eu posicionar aqui o celular. Melhor. Isso. Agora eu vi que o olho dela tá um pouquinho aberto. É por causa dessa fita aqui. Aí... sempre verificar se o olho não tá aberto, pra não ficar vermelho na hora de abrir. Vamos começar. Aqui no meu map tá marcado um número 10. Então, eu venho aqui, ó, isolo. Eu começo sempre com os fiozinhos da camada de baixo, tá? Porque quando a gente preenche os fiozinhos dessa camada aqui de cima, a gente fica com dificuldade de enxergar os fios da camada de baixo, tá? A gente vai falar isso sobre camadas depois. Isolei, toquei, acoplei e soltei. De novo. Tá vendo o fiozinho aqui mais tortinho? Sempre esses do cantinho externo é assim, mas eu não vou colocar tão torto assim, não. Vou dar um direcionamento assim, tipo 45 graus. Isso. De novo. E essa agilidade, Débora, foi com o tempo, tá, gente? Não foi da noite pro dia, não. Meu primeiro cílios foi 4h30. A modelo, tadinha, chorava de dor nas costas, porque era numa maca desconfortável. Agora eu faço um olho em 35 minutos. Tá vendo que o cantinho interno e o cantinho externo é um pouco mais demorado. Quando a gente chega no meio, tipo, é bem mais rápido. Tá vendo que eu tô fazendo também? Aqui bem devagarzinho, pra vocês pegarem o detalhe. Mas se fosse uma aplicação aqui, eu acho que eu já tava faltando um pouquinho, eu já tava finalizando o olho dela. Eu acho que ia faltar só a parte bem do centro aqui mesmo. Outra coisa que eu virei o rosto dela e nem expliquei pra vocês. Eu acho
que facilita muito. Acho não, tenho certeza. Eu sempre faço com o olho dela, o rosto dela virado, tá? Da minha cliente, virado pro lado. Se eu vou fazer o cantinho de terno de cá, eu viro ela pra lá, tá? Então, como eu tô fazendo isso daqui, eu viro um pouquinho, porque fica reta pra mim, ó. Tá vendo que a minha pinça de isolamento tá aqui, tá reta? Porque tá bem na minha direção, tá bom? Nada de ficar se entortando, tipo, atrás da maca. Aí, no final do dia, depois que você atende 4, 5 clientes, você tá toda quebrada. Eu adoro isolamento lado a lado. Esse isolamento que a gente já pega o fiozinho do lado. Mas vocês só podem fazer ele assim se o adesivo de vocês estiverem acompanhando vocês, tá? A secagem dele já for rápida. Porque senão não dá, senão já vai dar stick. Stick é quando um fio gruda no do lado, no vizinho. É o vilão da extensão de cílios sticker. Porque a gente tá se matando pra fazer o isolamento, principalmente as iniciantes, que a principal dificuldade é fazer o isolamento. Aí imagina aí, você tá fazendo isolamento, quando você percebe, o adesivo não deu tempo de secar. Aí na hora que você meio que jogou pro lado aqui, ó, grudou no do lado. Dá pra perceber que tá soltinho, tá vendo? Porque o adesivo tá secando rápido. Mas porque eu coloquei o umidificador aqui pra me auxiliar. Porque hoje a umidade tá baixa aqui. Mas esse adesivo que eu costumo usar, ele é rápido. Mas com aumento da temperatura... Quase terminando aqui. Se você gostou dessa aula... Se você vai testar, testa, depois vocês voltam aqui no comentário e me falam o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Temos aulas 2 vezes por semana aqui para te auxiliar, te ensinar, falando tudo sobre extensão de cílios, tá? Aqui a gente já tá na parte do 12, tá vendo? Aqui eu fiz o 11, o 12. Dá pra perceber que tá dando aumentadinha, tá vendo? É pra isso que o mapping serve. Pra gente não ir fazendo cílios igual um telhado, tipo, um alinhado com o outro. Vigia, mulher. Tem muita gente aí que eu vejo posta foto no de cílios. E quando vai ver, os cílios da cliente tá parecendo um boné, parecendo um telhado. Não fez mapeamento, tá? Só usou 2 tamanhos no olho da cliente. Quanto mais vocês dividirem o olho da cliente em espacinhos assim, quadrantes, mais bonito fica mais harmônico. Sabe quando você tá com extensão de cílios, mas a cliente olha pra você e fala assim, ai, tá tão natural? Não quer dizer que os cílios dela não tá parecendo que é extensão de cílios, é que não tá aquela coisa extravagante, não tá dando pra perceber que é postiço. Porque vocês já repararam que o cílios postiço, ele é super reto? Fica igual um telhado. Por quê? Porque não tem mapeamento, não trabalha o visagismo. Eu vou preencher até chegar aqui no 13, tá? Minha pinça sempre reta. Fio limpinho, tá vendo que não tem bolinha nenhuma de adesivo? A gente tem uma aula também sobre adesivo aqui, que tá muito completa. Se fosse vocês, não perdi essa oportunidade de ver essa aula também. Tem muitas dúvidas ali que eu tive muito no início, muito mesmo. Então tá uma super aula. Sempre dou prioridade para esses fiozinhos que estão aqui embaixo, ó. Peraí que tem um fiozinho menor do lado, então a gente precisa isolar. Isso. A acoplagem pode ser feita tanto por cima, tanto por baixo. Eu tenho muita facilidade por baixo também. Preenchi todo o meu cantinho interno, todo o meu cantinho externo. Espero que essa aula tenha te ajudado bastante.
Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que a gente vai fazer uma aula sobre isso. A gente vai tirar suas dúvidas, tá bom? Se inscreve no canal. Agora eu vou preencher esse cantinho do meio dela, mas eu não vou deixar a aula gravada aqui pra vocês, tá bom? Eu vou continuar fazendo aqui, mas a gente vai finalizar nossa aula por aqui e vai ter outra aula, senão essa aula vai ficar muito grande mesmo. Mas a gente vai deixar outra aula fazendo o centro dos olhos, tá bom? Mas deixa eu falar pra vocês que nessa parte agora do centro, eu utilizo a fita sempre aqui no meio, ó. Sempre aqui no meio, pra dar uma levantadinha, mas sempre observando se o olho dela não ficou aberto, tá vendo? Muito obrigada por estar comigo até aqui. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar seus comentários, de se inscrever no canal. Que aqui tem muito conteúdo pra te ajudar. Pra você que tá começando na área, pra você que quer entrar na área, tá bom? Beijo, fica com Deus.